Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus possa te abençoar grandemente. Graças a Deus, começando mais uma semana, mais uma jornada e com muita alegria. Aqui quem vos fala é o presbítero Alessandro, hoje congregando no Ministério Missões, Assembleia de Deus Missões, aqui no Pará. Nosso pastor presidente, nosso pastor Fenelon, pastor aí que está na frente do trabalho. Deus abençoe a vida dos pastores assembleianos aí. Pastor Elias Cardoso, da Assembleia de Deus Ministério de Perus, na qual eu fui membro por 8 anos. Também, já desde já, mando abraço, pastor Jacide Oliveira, no qual também me pastoreou durante 2 anos. A minha trajetória, queridos, eu comecei no Ministério Jaraguá, fiquei 2 anos, fiquei 8 anos no Ministério Perus, pastor Elias Cardoso, e agora estou presbítero na Assembleia de Deus Missão aqui no Pará. Pastor Fenelon, pastor presidente. Amados irmãos, hoje com muita alegria nós vamos entrar, né, em mais uma lição. Nós vamos entrar na lição 3 do terceiro trimestre, que o título é Acabe e o profeta Elias. Glória a Deus. Depois de ter passado por uma lição gloriosa, que foi a lição 2, a divisão de reinos, né? A divisão de Jeroboão e Roboão, nós fomos ver esse declínio a partir de uma dinastia, a partir de uma guerra interna entre reis. Nós vamos perceber que, desde o princípio, irmãos, Deus sempre quis que o seu povo o adorasse, obedecesse os seus mandamentos. Não é assim? Eclesiastes capítulo 12, Salomão diz que é melhor obedecer os seus mandamentos, que o fim é temer a Deus, o fim de todas as coisas. E aí foi que nós percebemos, conforme está vindo essa trajetória de Davi, de Salomão, aí agora nós entramos na parentela, na divisão, né? Na divisão de reinos. E aí a gente vai vendo com o decorrer de tempo que cada rei eles mostrariam um serviço, cada rei ele queria fazer aquilo que o apraz a sua vontade, mas só que não era o que era da vontade de Deus. Então, passando esse período do reino de Jeroboão e Roboão, nós vamos entrar na lição 3, com muita graça, glória a Deus, Acabe e o profeta Elias. A lição 3, ela está assim, escrito no texto áureo: Saberás, pois que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações, aos que amam e guarda os seus mandamentos. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9. E também está escrito na verdade prática. A verdade prática está escrito: Deus é Pai de amor, bondade, misericórdia, abundante, contudo, todo pecado, desobediência ao Senhor trazem consequências inevitáveis à vida humana. Nós vamos estar
fazendo uma leitura de aprendizado que se encontra na leitura em classe. Está escrito em 1 Reis, capítulo 16, versículos 29 e 30. E aí depois nós adentramos no capítulo 17 de 1 Reis, a partir do versículo 1 até o versículo 7. E depois adentraremos no capítulo 18 do 1 Reis, versículo 17 ao 21. Antes de começar a entrar na introdução e nos tópicos dessa lição, eu gostaria de deixar para sua meditação e que você venha estar compartilhando entre nós, entra nos comentários e aí você vai dar sua sugestão. Essa sugestão vai servir para que cresça esse canal, para que cresça esse evento de ensinamento, porque aqui nós estamos, a Assembleia de Deus tem muito glamour sobre essas lições da CPAD, né? A Assembleia de Deus ela dá os seus ensinamentos aos domingos na EBD em cima dessas lições da CPAD. E aqui, irmãos, eu quero deixar rapidamente os versículos que Deus estava falando conosco na leitura diária, né? Porque através da leitura diária nós iremos chegar na introdução dessa lição. Glória a Deus. Amados queridos, na segunda-feira nós vamos meditar um versículo bíblico que está em Salmos 31, 19. Salmos 31, 19. Está escrito assim: ó quão grande é a tua bondade, que guarda para os que temem, e que tu mostraste àqueles que em ti confia, na presença dos filhos dos homens. Aqui, esse versículo vai estar mostrando para nós a bondade do Senhor, inesgotáveis para os que temem a Ele. A bondade do Senhor, ela é inesgotável para os que o temem. A obediência é maravilhosa. A obediência é o principal fator que nos faz nós se achegarmos a Deus. Glória! E na terça-feira nós vamos agora para o versículo do Êxodo 30. Êxodo, glória a Deus. Êxodo 33, 19. 33, 19 está escrito assim: porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, apregoarei o nome do Senhor diante de ti e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecer, quem me compadecerá. Está esse êxodo, esse tema do Êxodo 33, está falando sobre a misericórdia. É um atributo que pertence a Deus. É por isso que todos os pecadores, por todos os que se arrependem, alcança a Deus, porque Deus tem guardado o povo até hoje. Se você for olhar a história, desde o princípio, quando vai passando por Adão e Eva, quando vai passando por Noé, quando vai passando por Abraão, Isaac, Jacó, quando vai passando essa genealogia dos heróis da fé, nós vamos percebendo que Deus está sempre agindo de misericórdia. Até aqui, no livro dos reis, Deus começa a agir no tempo dos reis com misericórdia com o povo. Então, é muito bom nós lembrarmos que nós estamos de pé por causa da misericórdia de Deus, por causa da bondade de Deus. Não é assim? Então, nós iremos agora meditar também em Jó. Jó, capítulo 4, que é a meditação. Glória a Deus, a meditação nossa da quarta-feira, não é isso? Que nós vamos a cada dia estar aprendendo um pouco com a Bíblia. Jó, capítulo 4, versículo 8, também diz assim: segundo eu tenho visto, os que levaram iniquidade e semeiam mal e cegam isso mesmo.
E este versículo de Jó está falando que tudo o que é semeado será colhido, sem mesmo a proporção. Tudo que é semeado é colhido. Então, o povo de Deus, nessa trajetória que vem até chegar, o povo de Deus andando até chegar o tempo da graça, o povo está vivendo debaixo da misericórdia de Deus. Porque a gente vai percebendo que se fosse por nós mesmos, nós já estávamos derrotados, já estávamos mortos, porque nós sempre erramos, mas só que a cada erro Deus age com a sua misericórdia. Glória a Deus. E aí também quero deixar aqui, meus amados irmãos, no Salmo 23, o Salmo 23 6. Salmo 23, verso 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Também aqui a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. A misericórdia e a bondade de Deus acompanham o ser humano pela vida inteira, não é assim? E 1 Pedro, também vamos meditar em 1 Pedro, glória a Deus. 1 Pedro está escrito assim, 1 Pedro capítulo 1, versículo 14. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências, antes havia em vossas ignorância. Aqui também os filhos de Deus devem ser obedientes e abandonar o mau caminho. Se você for perceber, desde a época, já iniciando as divisões de reis, foi a desobediência, foi os maus caminhos trilhados, aonde o povo de Israel, as 12 tribos, vieram sofrer consequências. Amados irmãos, eu queria deixar uma breve colocação para a sua memorização. Quando nós vemos Deus agindo com justiça no meio do povo cativo, no meio do povo de Israel, não significa que Deus ele é mau, né? Deus ele é justo juiz. Deus ele é verdadeiro, é o alfa e o ômega, ele tem toda a sua onisciência, ele sabe de todas as coisas. Eu vejo muitas pessoas ficar questionando a Deus, se Deus ele é onisciente, onipotente e onipresente, o porquê que Deus permite acontecer tantas coisas, tantas aflições, tantos levante. É porque vai servir como lição para que nós vivemos dependente de Deus. Davi, em sua história, Davi ele começa o seu ministério sendo obediente a Deus. Davi ele é chamado de um local aonde as pessoas menos esperam. Davi é chamado de um lugar do esquecimento, oh glória. Quando nós vemos, irmãos, ali, quando é chamado aquela reunião, é chamado, Samuel faz aquela reunião na casa de Jessé, vai se passando todos os filhos, e aí, quando Deus fala, não tem nenhum desses aí. E aí o profeta pergunta, falta alguém? Aonde está este alguém? Está lá no pasto, bem na hora, né, do sacrifício. Então, aí nós vemos como que começa a graça de Deus na vida do homem. Às vezes é na dificuldade que Deus ele entra na nossa vida, né? Agora, nota 10. Como eu sempre digo, você é nota 10, aluno da escola dominical. Eu tenho um certo costume, quando eu estou fazendo as conclusões da escola da EBD, eu sempre falo assim, olha, eu vou falar um versículo e você fala espada no ar. O primeiro que achar espada no ar, leia o versículo e aí eu vou entrando na história, né? Amados irmãos, eu percebo, glória a Deus, eu percebo que há uma certa trajetória. Uma certa trajetória. Para chegar em um lugar, tem que ter uma trajetória. E é com muita alegria. Essa aula aqui, irmãos,
Isso aqui não é, meu coração não está voltado só para aumentar seguidores. Ah, não, seguidor não, não. Seguidores foram os que seguiram Jesus. Vocês vão ser meus amigos em Cristo, me ajudando a cada dia fazer o melhor para a obra de Deus, né? Se você for olhar no mundo secular, existe muitas concorrências, qualquer um faz o que quer, faz o que bem quer e termina dando certo. E no reino de Deus, nós vamos fazer, é diferente, nós vamos fazer o que Deus quer para terminar dando certo. E aí, agora, meus irmãos, vamos entrar na lição que está no 1 Reis, capítulo 16, da nossa leitura em classe. Antes de ler esse capítulo, eu preciso falar para você que no capítulo 15, no capítulo 15, do versículo 1 ao 8, nós vamos ver, irmãos, o rei Abias, o rei de Judá, 911 anos antes de Cristo. Também está essa referência em 2 Crônicas, capítulo 13. Nós vemos aí o rei Abias, ele reinando sobre Judá por 3 anos. E depois, no capítulo 15, do versículo 9 ao 24, nós vamos ver o reinado de Asa, o reinado que ele reinou 40 anos em Jerusalém. E vai passando-se o tempo, nós vemos o reinado de Nadab. Nós vamos ver que Nadab, filho de Jeroboão, ele reinou por 2 anos, né? E depois reinou Baasa 24 anos. Baasa, ele governou contra Judá, né? Ele entra num cenário governando contra as tribos, né? Principalmente Judá. E naquele tempo nós percebia que eles estavam se guerreando, por isso que houve divisões de tribo. E quando nós adentramos no capítulo 16, nós já vamos ver na história. Podem procurar na Bíblia a partir do capítulo 15 para frente, que você vai entender e compreender essas lutas dessa dinastia de reinado. Aí você vai ler capítulo 16. Elá reinou por 2 anos. Elá reinou por 2 anos. Zinri reinou por 7 dias. Esse rei Rinze, nós vemos também que os seus 7 dias, ele foi muito passageiro, foram 7 dias relâmpago. Por quê? Porque ele conspirou, ele fez homicídio na família do rei Baasa, né? E depois, irmãos, ele não suportou a pressão e dentro do seu próprio palácio se ateou fogo e morreu ali. Ele se suicidou queimado no seu palácio. Aí, então, entra Onri, né? Onri, no capítulo 16, já no versículo 21, Onri, ele reinou por 12 anos. Mesmo com seus erros, né? Mesmo agindo contra a vontade de Deus, ele conseguiu reinar por 12 anos. A sua eminência também durou tanto tempo porque ele era considerado. Tanto é que na cidade onde ele estava, perto de Samaria, foi chamado a terra de Onri, né? Esse rei, com todos os seus erros, ainda teve considerações. Mas agora sim nós entramos na lição verdadeira, a lição onde entra o cenário, o rei Acabe. Capítulo 16, versículo 29 ao 30. Nós vamos ver a história de onde surge, né? Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá, e reinou Acabe, o filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos, né? Acabe, ele estava reinando, Acabe estava dando tudo certo até o momento que ele fazia o que era a favor do povo. Nós vamos vendo que Acabe
conforme o seu andamento da sua trajetória, Acabe ele entra no envolvimento, né? Esse envolvimento aí foi a sua petição de morte. Isso daí é fato que os fins trágicos de Acabe foi por causa dessa falta de visão, dessa falta de pedir direção a quem deveria. Pedir direção para Deus e obedecer a Deus, né? E todos nós conhecemos que 1 Reis 16, do 29 ao 30, está a trajetória de Acabe. E quando nós vamos ver aí, já no capítulo 17 da leitura em classe, eu vou ler para vocês. Então Elias, o tisbita, um dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. E foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão pela manhã, como também carne, e de noite, e bebia no ribeiro. E sucedeu que, passando-se os dias, do ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. E nos 1 Reis, capítulo 18, sucedeu que, vendo Acabe, Elias disse-lhe: Acabe, és tu perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado Israel, mas tu sim a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes as Balaãos. Agora, pois, envia, aí ajunta-me todo Israel, no Monte Carmelo, como também 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem à mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou ao povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? E o Senhor é Deus, segue. E se Baal segue. Porém o povo não respondeu nada. Elias agora, irmãos, esse cenário que Elias ele vai aparecer, ele está aparecendo no pior cenário da história. Por quê? É porque ali, além de Acabe estar fazendo um dos piores do seu reinado, agora ele está aliado com Jezabel, né? E todos sabem que Jezabel é uma rainha imperiosa, inescrupulosa. Ela é diabólica. Nós sabemos que ela fazia templo para Azera, para Baal, né? E ela teve ali comandando 850 profetas de Astarote. Ela estava tendo domínio, mais do que o próprio rei, né? E aí nós vamos ver agora dentro da lição, eu vou estar lendo alguns tópicos para que nós possamos entender e compreender o que Deus vai querer falar conosco. Essa lição meditada no capítulo 16 de 1 Reis, 17 e 18, vai nos dar uma lição como fazer as coisas em obediência a Deus. Lembrando, o primeiro tópico, irmãos, a intenção do primeiro tópico, ele é mostrar a perversidade de Acabe com Jezabel. E o segundo tópico é demonstrar o cuidado de Deus para os seus filhos. E o terceiro tópico é a aridez espiritual de Acabe. Então, eu vou estar lendo o primeiro tópico para nós entendermos melhor. Amém, irmãos? Vai nos ajudando nos seus comentários que nós iremos melhorando. Eu quero vos lembrar que eu
Não sou nenhum expert, apenas só estou aprendendo a cada dia. Amém? Irmãos, o primeiro tópico está escrito assim: o casamento de Acabe com Jezabel, as consequências, né? Acabe induziu o povo a se aprofundar no pecado da idolatria de uma maneira bem mais intensa que os reis que antecederam. Além disso, Além disso, cometeu o crasso erro de se casar com uma princesa do reino de Sidom, chamada Jezabel. Essa mulher era devota de Baal e Azerá, dois deuses adorados pelas nações vizinhas de Israel. Essa princesa dos Sidônios iniciou tanta maldade com Acabe que ele chegou ao ponto de vender para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. 1 Reis, capítulo 21. Então nós estamos vendo aqui, o homem ele começou o seu ministério, né? O seu reinado, ele começou andando por um caminho. E o final foi bem trágico, foi pior do que o primeiro, o estágio dele, né? E o que nós vamos, irmãos, aprender, nota 10 da EBD, o que nós vamos aprender sobre as experiências do passado é que nós não venhamos cometer o que eles cometeram, porque hoje o nosso objetivo é o alvo, é o céu, é aguardar o Senhor, né? Até a sua vinda. Nós temos que ficar até o fim, olhando para o alvo. E aqui nós vemos aqui uma rainha perversa, né? Dentre tantas perversidades, Jezabel destruiu os profetas do Senhor. 1 Reis 18. Ameaçou a vida de Elias, ordenou injustamente a morte de Nabote, né? Nós vemos lá também, quando quiseram a vinha de Nabote, o que fizeram, né? E para satisfazer a ganância do marido, Jezabel fazia de tudo e ainda praticou a prostituição e a feitiçaria, em 2 Reis 9, 22. Nós bem sabemos que os profetas que caíram na mão de Jezabel, ela tinha o costume de visitar os profetas de Deus para poder tirar o povo de Deus. Então ela matava mesmo, ela caía em cima. Jezabel, né? Apocalipse também nos aponta, né? Falando sobre Jezabel, a igreja aonde tinha o espírito de prostituição que diz de Jezabel. E aí nós vemos qual foi o final trágico. Não deu para ela ser sepultada. O profeta disse a ela que ela não seria sepultada. Vamos seguir. Irmãos, segundo tópico, está escrito assim: Elias prevê a grande seca, a intervenção divina. Em razão de sua idolatria e atrocidade, Acabe é considerado o pior rei de todo Israel. Por causa de seus atos perversos, pecaminosos, o profeta Elias, em obediência a Deus, confrontou esse rei e deu a sentença que não mais haveria chuva, a não ser pela palavra do profeta dada por Deus. Como a seca veio e a fome, porém nem mesmo diante de tal situação, Acabe se arrependeu dos seus pecados diante de Deus. Vamos trazer os dias de hoje. Entrou em cena aí uma doença onde milhares e milhares de pessoas estão morrendo, não é verdade? Naquele tempo ficou só 3 anos e meio sem chuva. Foi uma seca, foi uma desolação. Isso daí era um sinal para ver se o povo buscava arrependimento, para ver se o povo buscasse a Deus e o povo começasse a obedecer a Deus. Então veio essa ordem, né? Deus falou assim: olha, fala ao rei que não vai haver chuva e você vai ter o seu lugar preparado, né? Então aqui o preço da obediência a Deus. O episódio na seca de Israel, ele demonstra
que todo homem e mulher de Deus precisam ter fé, coragem para enfrentar os resultados da sua obediência ao Senhor. No caso de Elias, ele teve de enfrentar as dificuldades de falta de água e alimento e mais tarde fugir de Acabe e Jezabel, que ameaçaram sua morte. Entretanto, apesar das dificuldades pelas quais passou o profeta, a bondade e o cuidado de Deus acompanharam, pois foi alimentado por corvos, com pão e carne, 2 vezes ao dia, e água do ribeiro de Querite secou. O Senhor mais uma vez sustentou, usando a viúva de Sarepta. Aí então ele deu a ordem, foi essa: olha, rei, é preciso ter algumas mudanças. E nessas mudanças, a principal é o arrependimento e o desvio. Vamos parar de adorar a deuses e adorar ao Senhor, Criador de tudo. E o profeta, ele foi com grande firmeza e fé, porque a vida de Elias é apontada neste cenário como um homem que estava com a vida em dias com Deus. O profeta precisa estar com a vida em dias com Deus. Não só o profeta, tanto também como o homem e a mulher de Deus, se andar, né, fazendo tudo aquilo que agrada ao Senhor, fazendo todas a vontade de Deus, com certeza você vai ter um bom resultado em sua vida, né? Agora nós vamos aqui estar vendo Deus sempre cuida dos seus filhos. Na casa da viúva, Elias realizou o milagre da multiplicação da farinha, do azeite. A mulher argumentou que dispunha apenas de uma pequena quantidade desses ingredientes, farinha e azeite, para alimentar a si e seu filho. Mesmo diante desse cenário, o profeta pediu que ela fizesse primeiro um bolo para ele. E a viúva obedeceu à ordem e Elias lhe preparou a comida. A partir daí, pela palavra do Senhor, nada faltou para aquela família até o fim da seca. Essa história nos mostra o quanto Deus cuida dos que proferem a sua verdade e defende as causas dos órfãos e viúva. Deuteronômio capítulo 10. Amados e queridos, nós vamos aprender 2 cenários. Logo em Gênesis capítulo 2, na criação, já aparece as aves, né? Já aparece os seres criados. E nós vamos ver que esse corvo aí, ele não era um animal puro, ele era um animal impuro. Mas, portanto, quando Deus quer agir a favor do seu povo, ele usa situações e consequências adversas ao seu favor. Neste caso de Elias, Elias está numa caverna, na beira de um ribeiro, e os corvos levavam o seu alimento, a provisão de Deus na vida do homem de Deus. A provisão de Deus é na vida do homem de Deus. Aí a provisão vem que ele está lá, ele está esperando o momento dessa seca, está esperando o momento das mudanças, mas ele não está ansioso, fadigado, triste, angustiado, ele está em Deus. Estando em Deus, ele tem certeza do que alguma coisa vai acontecer. E aí ele está na caverna, sendo alimentado. Os corvos, por ser um animal impuro, é bem certo que eles poderiam comer o mantimento que estava sendo enviado para Elias. Mas nós percebemos que a ordem de Deus é servir e servir, né? Oh, glória! Então, não precisa ter medo, porque vai dar certo, vai dar tudo certo. E nós vamos percebendo aqui, nessa trajetória, houve provisão de Deus. A lição aqui não é somente apontar Acabe, está mostrando também a provisão de Deus na vida do seu povo, do povo eleito, do povo escolhido até a sua vinda, né? E aí nós vamos esse cenário aonde entra essa viúva, né? A viúva, se fosse nos dias de hoje e chegar um homem de Deus e falar assim,
O que que você tem agora para comer? Você me dá esse restinho aí para mim e você fica sem para você e para seu filho, né? Se fosse nos dias de hoje, me dá um pouquinho aí, me dá o que você tem e você fica sem. Mas foi diferente esse cenário. Nós sabemos que na hora que ele falou com ela, falou com tanta ênfase que ela sentiu a palavra do homem de Deus ter firmeza, sem cair por terra. E aí nasceu nela o poder de fé. Porque eu falo que nasceu? Porque essa mulher, ela estava passando por situações diversas, estava viúva, passando dificuldade, mas porém, agora você vê ela, irmãos, ela tendo um ato de fé em ajudar o próximo, ajudar o profeta. Nos dias de hoje, eu costumo sempre falar, se nós arriscar ter um ato de fé, você olhar para o seu vizinho e ele estiver precisando de um pão, precisando de um alimento, precisando de uma força, de um abraço, nós que somos intitulados cristãos, nós temos que ajudar, confiando que Deus vai prover, confiando que Deus vai fazer. Porque tem muita gente ainda que não acredita que Deus vai prover, não acredita na provisão. É óbvio que é minoria, viu, irmãos? Fiquem em paz que o povo de Deus é um povo abençoado e agraciado. E quando nós vemos essa seca chegando, nós vemos a provisão. Deus fala, levanta e vai para Sarepta. E nós vamos aprendendo, irmãos, que Sarepta, se você for olhar, você pode dar uma meditada, e Sarepta significa refinação. Pode pesquisar, Sarepta significa refinação. Então agora o homem ele está passando por uma prova, o profeta estava passando por uma prova porque já tinha acabado já o mantimento dele também. Aí ele vai e sai para Sarepta. Agora chega em Sarepta, irmãos, ele está sendo refinado. Porque também Deus queria ver a consistência dele para ver se ele ia ficar. Não tinha como Deus mandar ele testar a fé de uma mulher sem saber a força dele, né? Não existe isso. Dois caídos se levantar. É um que está de pé, levanta o que está caído. É o que está de pé orando, ora para o que está caído. Aí, esse homem está sendo refinado na prova de fogo. Ele vai levantar, ele vai se alimentar e vai levantar. Ele agora já não tem certeza se o alimento do dia vai vir. Aí está a caminho para Sarepta. E Sarepta é lugar de refinação. Aquela mulher o ajudou a ele. E aí ele ficou ali até saber que a seca já estava se acabando. E nós vamos perceber pela nossa lição que ele sai e volta de encontro. Está escrito aqui no terceiro tópico, o encontro de Elias com Acabe. Aí está escrito assim, um coração endurecido, a idolatria insistente, desobediência do rei de Israel provocou da parte de Deus uma grande seca, que durou por muito tempo. A total dessa falta de discernimento espiritual para perceber que Deus estava fazendo através de Elias, a impossibilidade de se arrepender, mesmo com todas as evidências de que ele era o culpado de todos os males que estava acontecendo, fizeram consequências ainda mais graves vissem sobre a nação. A primeira palavra que o rei dirigiu-se a Elias foi uma palavra de acusação. És tu, perturbador de Israel? 1 Reis, capítulo 18. E o seu coração estava tão endurecido em razão da recorrência do pecado que não havia mais jeito dele voltar atrás e rever o seu deplorável estado espiritual. A sequidão, sempre que alguém se torna costumaz, pecador, de modo a mais discernir os intentos do próprio coração, aconteceu
a Acabe, algo muito grave acontece, a sequidão espiritual, pior que não somente apóstata sofre as consequências disso, mas todas as pessoas que dependem dele. Aqui no terceiro tópico, está mostrando o coração endurecido de Acabe. Pode ter passado todo mal sobre a vida dele, ele não se arrepende, ele não muda a sua visão, ele continua na mesma linha de pensamento, ele continua nas mesmas atitudes. E aí o profeta volta, torna ele chama o profeta, ele além de estar com o coração endurecido, ele chama de perturbador, ele chama o profeta de perturbador. E Elias foi claro de dizer na leitura em classe, no texto. Perturbador é você com a sua casa que desobedece a Deus. Então, essa sequidão de contumaz, irmãos, é o que ele fez. Entrou numa sequidão espiritual, contumaz, sequidão espiritual, né? Qual foi a consequência dessa insistente desobediência de Acabe? Deus enviou uma grande seca e durou muito tempo. O que a história da viúva ela vai nos ensinar? A história da viúva ela nos ensina os cuidados que Deus tem, né? Defende o caso, a situação de uma órfã, de uma viúva. Deus sempre cuida. Deus cuida das aves na natureza, de um pássaro, Deus cuida. Deus entende e compreende a cada um de nós. Então nós precisamos aprender, viver na dependência de Deus, falando com Deus, porque assim nós vamos ser triunfantes, nós vamos chegar aonde precisamos chegar, né? O que a perseveridade e as práticas de Jezabel fez? Destruiu os profetas do Senhor, ameaçou a vida de Elias, ordenou injustamente a morte de Nabote e praticou prostituição e feitiçaria. Isso daí foi as perversidades de Jezabel. Ela fez o que fez, bagunçou o reino de Israel. Bagunçou de uma maneira irreversível, né? E por que o rei Acabe ele é considerado os mais perversos? Ele foi considerado porque as suas atrocidades em permitir que seus terríveis pecados se desviassem completamente dos mandamentos sagrados e o temor de Deus. Então a sua maior atrocidade foi desobedecer a Deus, né? Então nós aprendemos aqui, amados irmãos, sobre a lição, a terceira lição, que Acabe e o profeta Elias, as situações que aconteceu, as situações adversas. E aí nós vamos vendo que Deus sempre cuidou de nós, Deus sempre se preocupou com nós, né, irmãos? E aí você viu aí, o primeiro tópico foi o casamento de Acabe, o segundo tópico foi Elias prevê a seca, e o terceiro tópico é o encontro de Elias com Acabe. Eu espero que eu possa ter ajudado bem os irmãos nesses breves comentários, e estou aberto a comentários, aberto a ajudas, né? Porque nós não crescemos sozinho. Depois de Deus, eu tenho você, nota 10, porque você é o aluno que está frequentando a escola dominical. Domingo de manhã é dia de aprender. Domingo de manhã é dia de buscar o Senhor com muito amor, né? Então, meus amados irmãos, eu quero encerrar esta aula de hoje. Nos ajude, inscreva no canal. E o reino de Deus não é dividido. O reino de Deus é para Deus. Se você se unir com seu irmão do lado, com a sua igreja, você está no reino unido de Deus. Você está unido com Cristo. Você está fazendo parte
do corpo. Se você se unir com sua igreja, você está fazendo parte da membrazia de Cristo. Você está sendo videira verdadeira, né? Você está sendo verdadeiro adorador. Então, vamos se preparar mais ainda. Se Jesus chegar agora, nós devemos estar preparados. Amém, irmãos? E eu quero, assim, terminar esse vídeo com a gloriosa paz do Senhor Jesus e uma ótima aula para vós todos, em nome de Jesus. Amém.